Pronto. Gente, então boa tarde. Que bom que vocês vieram, que a gente está com casa cheia. Casa é ótimo, né? Esse teatro improvisado, esse espaço aqui da UNB. Hoje é o segundo dia do Encontros do Sena, que são encontros formativos, que de alguma forma reverberam discussões que estão na programação de espetáculos, mas também discussões que transcendem, que têm um caráter pedagógico, um caráter de reflexão também sobre a criação. E hoje o nosso encontro, ele tem um segundo preâmbulo, assim, né? Essas atividades formativas, elas são organizadas e pensadas, a curadoria é minha, né? Acho que não sei se todo mundo me conhece aqui, eu sou Júlia Guimarães, professora aqui do departamento, a Kênia Dias, que também é professora do departamento e vai ser mediadora desta mesa, e o Nome Santos, que é jornalista, crítico de teatro lá de São Paulo. A gente idealizou essas atividades e a mesa de hoje tem o nome Processos de Formação são Processos de Criação. Essa mesa tem a participação maravilhosa de Georgette Fadel, de São Paulo. Cena contemporânea com o Falso Solo e também com oficina, né, Georgette, lá no Sem Cena. E com a Alana de Azevedo, da antes de passar a palavra para a Kênia, eu vou só, dispensa apresentações, né, gente? Mas só dizer que a Kênia, ela é doutora em comunicação e semiótica, ela coordena o laboratório Mira, que acaba de ser aberto, né, práticas e processos de observação da cena, e tem trabalhado com muitos artistas e companhias do Brasil em processos de criação. Obrigada, gente, por terem topado esse convite. Obrigada a vocês. Então, eu continuo aqui agradecendo também todo mundo, e vocês duas principalmente, são duas artistas e pedagogas também, que são referências, né? Para mim, para muita gente, Georgette, Alana também aqui no DF, para muita gente fora daqui também. Então, para quem ainda não conhece Georgette Fadel e Alana de Azevedo, eu vou falar rapidamente, um breve currículo que não cabe a vida inteira dessas breves palavras, tá? Mas rapidamente, a Georgette é atriz, diretora, formada pela EAD, que é a Escola de Arte Dramática da USP, que é uma das escolas mais antigas de teatro do país, fundada nos anos 40, né, se eu não me engano, e pela Escola de Comunicação e Artes, a ECA, lá da USP. É um nome emblemático do teatro brasileiro contemporâneo. Já conquistou diversos prêmios, incluindo 2 prêmios Shell e prêmios de interpretação para o cinema, protagonizou espetáculos de destaques como Rainhas, 2 atrizes em busca de um coração, né, adaptação de Mary Stuart e de Schiller, com direção da Cibelinha Forjaz. Eu vi essa peça incrível no Tuca. Apresentou no Sena essa peça em 2009, Gota d'Água, breviário que lhe rendeu o primeiro Shell em 2007, né? E O que mantém um homem vivo, com textos do Brecht, com a direção do Renato Borg em 2019, entre centenas de peças que você já fez. Recentemente dividiu o palco com Bete Coelho, na encenação de Ana Lívia, primeiro texto teatral do autor brasileiro Caetano Galindo, com a direção da Daniela Thomas. Também atua na área de formação de atores, né? Alana de Azevedo, atriz, diretora, professora de teatro, bacharel e licenciada em artes cênicas pela Universidade de Brasília, atualmente mestranda do Prof. Artes, né, da UNB. Professora de artes e teatro em cursos livres e na educação básica desde 2007. Atua na Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 2011. É isso mesmo, né? Atualmente compõe o quadro de efetivos de professores da Escola Parque Anísio Teixeira, da Ceilândia, como professora da oficina de teatro. Diretora do grupo EPA Teatro, vencedor do Festival Estudantil de Teatro de 2023 como melhor espetáculo e melhor dramaturgia original, e segundo colocado na categoria Montagem Livre do Prêmio Web de Teatro do DF de 2025,
com o espetáculo Manual Antirracista, que foi apresentado aqui. Né? Então, prazer vocês estarem aqui. E o tema, como a Júlia falou e como vocês devem ter lido, dessa mesa é a gente pensar um pouco, refletir um pouco, conversar, é um tom de conversa mesmo, não à toa a gente está aqui com café, com fruta, bolo e biscoito, para ser uma conversa com café. É uma conversa que tem como norteador esse grande guarda-chuva, esse grande assunto que é a relação entre os processos de formação e os processos de criação. Né? Então, o assunto é: processos de formação são processos de criação. Não é uma pergunta, é uma afirmação, mas que pode ser desmontada também. Né? A gente não está aqui procurando respostas, mas está tentando criar mais perguntas sobre essa relação, né? Entre formação e criação, que significa também a gente tentar entender as relações entre processo e obra. Né? Será que todo processo pedagógico é um processo artístico? Né? Que pontos de conexão existem entre uma sala de aula com estudantes e uma sala de ensaio com atores profissionais, por exemplo? Então, o que acontece num processo pedagógico, né, onde o gerúndio, né, está obrando, fazendo, realizando, perseguindo, observando, esse engajamento do corpo para o estudo no processo pedagógico, ele existe também no processo de criação, digamos, com artistas profissionais? Eu acho que sim, por exemplo, né, pela minha experiência, sim. Né? Então, para mim, todo processo artístico ele é pedagógico também. Né? Eu fiz uma disciplina uma vez na USP, há muitos anos atrás, com a Maria Thaís, que é uma diretora importante de teatro da Companhia Balagan, lá de São Paulo, e ela tinha uma disciplina que tinha o nome da cena pedagogia, da pedagogia cena, a partir de Stanislavski, Meyerhold e Cantor. Então, é muito interessante esse trânsito, né? essa migração, né, do entendimento de procedimentos de trabalho que geram determinadas qualidades de cena e de presenças de cena, e como que a presença de cena irriga também os nossos procedimentos práticos numa sala de aula. Certo? Então, podemos começar com você, Alana, talvez, assim, ou com o Georgette também. Não, por favor. Né? Por favor, destrincha. Como que você lida, primeiro, com essa relação entre sala de aula e palco, né? Como que a sala de aula se torna viva para você, a ponto de entender que um exercício ele se desdobra em muitas qualidades de presença, situações de cena, né? Quando que falta processo nas peças, né? Muitas vezes a gente ouve: nosso processo foi tão legal, mas a peça, o que acontece? Que o processo não é atualizado lá, quando está roteirizando, quando está em temporada. Né? Então, se você puder, quiser falar um pouco sobre essa trajetória pedagógica e a artística. Sim, boa tarde. Boa tarde. Bem, já agradeci, mas agradeço de novo, né, pelo convite. É muito interessante quando você começou a falar sobre o processo, a sala de aula e a sala de ensaio, né, o processo do teatro dentro da escola, o processo do teatro para apresentar. Me veio aqui, quando eu fui entrar na Escola Parque Elis Teixeira. Quem não conhece as escolas Parque são escolas de contraturno da rede pública do Distrito Federal. E era feito naquela época uma entrevista. E aí os entrevistadores criticaram, né? Fizeram uma crítica ali para mim no meu plano de aula, porque no final eu falava que tinha uma montagem, que tinha uma apresentação. E eles: não, mas o processo, ele não pode ter apresentação, não pode ser um objetivo. E eram os meus avaliadores. E aí eu falei: mas existem coisas que você só aprende na hora que você apresenta. Existem coisas que você aprende ali, e que quando você apresenta, é uma catarse, mas é uma catarse que une tudo. E que você entende, você fala: aquele caminhando pelo espaço, aquele para e olha no olho, bate palma, não sei o quê, era para esse momento. Então, é uma relação que eu acho que ela é muito conectada.
focada no processo de formação como processo de criação, no processo de criação como um processo pedagógico. Às vezes, eu tenho a sorte, hoje tenho, né, vários dos meus alunos e ex-alunos aqui, de trabalhar com alunos que, às vezes, eu preciso falar, calma, calma, são estudantes. E realmente, eu acho que é quase um limiar ético, né, que você tem que seguir quando você está dentro de uma escola de educação básica com menores de idade, mas sem nunca subestimar o que esse processo, o que essa criação, o que essa produção, o que é um espetáculo, o que é o exercício para o espetáculo, mas o que é o espetáculo para aquele aluno, o que é o exercício para a formação, sem nunca subestimar esse poder da experiência artística, né? Quando eu falo que meus primeiros passos com os alunos na oficina, eles são totalmente voltados para pré-expressividade e conexão de grupo. Porque isso se reflete lá na frente, quando não é só toma um papel, decora, faz ali, toma um papel, decora e faz. Isso passa pelo corpo, isso passa pelo incentivo de se explorar. Eu uso muito esse lugar que é um laboratório, que é uma sala de aula. Se estuda o outro, estuda o seu pensamento, estuda essa sensação que você está sentindo. Isso vem a partir dos exercícios, que são sempre processos que, às vezes, os exercícios que a gente faz em sala de aula, o processo que é formador, ele às vezes se transforma em uma cena, às vezes ele se transforma em algo objetivo e concreto para um espetáculo, e às vezes não, mas ele sempre está lá. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Tudo que você fez até a hora do espetáculo está lá. O que você não fez também. O que você fez está lá. O que você não fez também. Então, eu acho que uma frase que você me falou, os processos criativos, eles são processos pedagógicos, né? Eu acho que a grande diferença da sala de aula para a sala de ensaio, da sala de aula exclusiva para a sala de aula, para a sala de ensaio para a sala de aula exclusiva, pensando em coisas separadas, é que na sala de aula eu não posso esquecer esse lugar, o meu lugar como professora da formação básica, do ser humano integral. Então, para onde vai a cena? Para onde as cenas estão indo? Eu faço processo colaborativo com os meus alunos, né? Todas as nossas peças são a partir exatamente do que nós vivemos durante o processo, do que nós queremos falar a partir desse processo, a partir do tema que a gente tem para tratar. Eu não posso esquecer que ali o mais importante são o que eles vão levar dali de aprendizado, tanto para o teatro quanto para a vida. É uma escola de educação básica, ela está contribuindo para a formação do cidadão mesmo, para a formação da pessoa, para a formação do artista. Mas não esquecer que aquele lugar ali existe algo que é mais, que vem antes, que é como eu posso colaborar, como juntos podemos colaborar um com o outro para essa formação. Então, às vezes a gente quer colocar a estética acima não, eles querem, eu paro e falo, não, existem outras coisas que vocês precisam aprender aqui, com essa cena, com essa música, com essa sugestão, com esse texto, com esse debate. Às vezes eles ficam ansiosos para só ensaiar. Não, é preciso oficina, é preciso olhar, é preciso construir, é preciso construção. Isso reflete em como a gente junto se forma e se ensina, porque a gente aprende a partir do que realmente, dentro dos nossos processos de formação, a gente percebe que a gente precisa aprender. Eu como professora, eu como diretora, eles como estudantes, eles como pessoas, eles como futuros, talvez, estudantes de arte ou não, né? A gente percebe o que a gente precisa aprender naquele processo, o que a gente precisa aprender com aquele espetáculo. E a partir do que a gente precisa aprender, a gente constrói o que a gente vai falar. Então, tudo do primeiro dia que eles entram até a última palma, né, para esse projeto que a gente trouxe aqui, a última palma ainda não veio, né? A gente apresentou a primeira vez em 2022, no caráter de um resultado de uma oficina. Estamos aí, ganhamos prêmios, apresentamos para milhares de pessoas, ganhamos FAQ com peças de estudantes da escola pública, estudantes e agora ex-estudantes que estão aqui. Então, do primeiro momento, a última montagem que fizemos aqui, teve uma cena nova.
né? Ela teve uma cena nova em 3 anos de espetáculo, porque a partir de uma discussão, no primeiro dia de ensaio de uma peça que a gente já apresentou 17 vezes, um dia, uma conversa sobre quem faria qual personagem, eu percebi algo que, dentro dessa temática, empoderamento negro, antirracismo, africanidade, ficou faltando aprender sobre isso. E para o UNB, depois de 3 anos, acho que faltando 15 dias, a gente incluiu uma nova cena. Então, ele é um processo que ele não para. Ele é um processo vivo de o que precisamos aprender, o que precisamos buscar para aprender o que precisamos aprender, o que precisamos fazer para aprender o que precisamos aprender. Como a gente reconhece quando a gente precisa aprender. E tudo isso é processo criativo e pedagógico. Eu acho. Mais ou menos por aí. Vocês já tiveram a sensação de que uma aula, às vezes um processo de aula, ele poderia ser visto por público? Né? Que tem dramaturgias transitórias ali, composições transitórias, né? Uma experiência acontece ali, né? Que vai além do cotidiano, é um corpo que está além do cotidiano, são vínculos éticos com material de criação para além do cotidiano. Eu tenho essa sensação que uma aula, essa defesa de que uma aula ela pode ser assistida assim, como um público, né? Esse questionamento vem muito disso também, que tem a ver com isso que você está falando. Sim, até para a realidade da escola pública, e assim, a gente vive numa situação, eu vivo na Escola Parque, onde a gente apresenta semestral, a nossa não é anual, é semestral. Então a gente faz uma produção por semestre, que para mim são 4 produções por semestre, porque são muitas turmas, Então, só que em outra realidade da educação básica, os professores atendem muitas vezes a demanda da escola, a demanda de eventos, a festa da família, a festa das regiões. E se a gente não usa, se a gente não transforma o exercício em cena, a gente não tem cena. E se a gente foca, precisamos de uma cena para o dia da família, e a gente não foca no exercício, a gente perde a boa parte da formação. Então, dentro da escola pública e particular também, às vezes mais ainda na escola particular, onde existe essa necessidade de estar mostrando ali um produto em todo o tempo, a gente tem que transformar exercício em cena. Porque hoje é esse exercício que daqui a 15 dias vai ser a cena. Então, se eu escolho um exercício que não contribui para essa cena, eu não tenho cena. Então, eu preciso escolher um exercício que daqui a pouco vai virar uma coreografia de cena, que daqui a pouco vai virar um espetáculo. Então, sempre o exercício vai virar uma cena. Nessa situação que a gente vive. Eu acho que eu tive experiências mais fortes com professores, com aulas, do que com teatro na minha vida, eu como espectadora. Tanto é que eu fiz um espetáculo que era uma aula sobre um texto do Hegel, que eu meio fazia a Simone Weil, que é uma intelectual, uma personagem. Eu peguei ela, uma personagem histórica, né? Mas era uma aula mesmo, assim, era eu com o textão. Eu tava uma xícara de café e tal. Porque eu estava num momento de gastura, que acho que você até pegou esse momento quando estava em São Paulo, momento de gastura, de falta de conteúdo no teatro. De conteúdo mesmo, de conteúdo, de ideia, sabe? Não sobre o que está falando exatamente, mas eu estava carente, assim, de ideias mesmo, de pensamento dentro do teatro, sabe? E aí eu parei de disfarçar, sabe? E falei, eu vou começar a montar umas aulas. A ideia do afinação veio disso, sabe? Dessas pesquisas assim meio filosóficas. E aí eu achei um texto do Hegel maravilhoso, que eu amei. Eu falei, eu não quero fazer outra coisa, eu quero... Isso aqui é uma aula, isso aqui é uma... a gente sempre fala, né? Isso aqui é uma aula, quando é uma coisa boa, né? Isso aqui ele dá uma aula disso. Quer dizer que é uma coisa boa, que é uma coisa que você se encanta, que você aprende. E aprende nesse sentido, não da coisa definitiva, porque isso não existe, mas no sentido de percepção, de perceber uma coisa nova, perceber até um vazio novo, né? Aquele vazio ali, abrir aquele espaço. A gente está falando isso há muito tempo, né? Que os processos que interessam mesmo são aqueles de esvaziamento, né?
mesmo nessas situações assim que a gente tem que produzir, o teatro sempre começa um pouco no chão, alongando, aquecendo um pouco, chacoalhando, nessa tentativa de buscar um zerar, um acalmar os pensamentos para poder criar alguma coisa a partir de um lugar não tão barulhento, não tão, né? Então eu como atriz me formei dando aula, sabe? Me formei muito menos na IAD do que dando aula para criança excepcional. Naquela época a gente dizia crianças excepcionais, não sei como se diz hoje, crianças, enfim, de vários tipos, tinha autistas, síndrome de Down, crianças com síndrome de lateralidade, não diagnosticadas, hiperativas, vários tipos. Eu aprendi muito mais sobre teatro do que na própria EAD, ou na FEBEM, ou dando aula. Que aí você fala uma onda, você tem que ser um pouco aquilo que você acabou de falar, né? Então, dar aula é uma treta por causa disso, né? As pessoas vão te assistir. Quando você dá aula, a pessoa vai te assistir. Vai conferir. Vai conferir, então você tem que vibrar aquilo que você falou. Isso é seríssimo, Fala foco, né? aí você foco. Mas é verdade isso. Você é atriz também? Sim, Você sim. passa por isso, de seus alunos irem te assistir. E na própria aula, você vai falar uma coisa, você às vezes tem que demonstrar um pouco aquilo, né? Você fala, olha, esse gesto não pode ser assim, tem que ser assim. Então, as coisas se misturam desse jeito mais banal, eu acho. E eu estou tentando pensar aqui, né? Porque o ser humano é uma espécie muito louca, a gente vai organizando a vida de um jeito muito específico, né? Cadernos, canetas, aulas, teatro, bolo. A gente organiza e eu fico tentando tirar essas coisas da frente. Esse prazer do contato, o prazer da comunicação, de alguma informação que você recebe, alguma coisa que você recebe, e aquilo te abre para uma visão no mundo. Você percebe melhor a sua condição, você percebe melhor a atmosfera, as forças que estão presentes. Isso dá uma emoção, essa emoção que o Brecht descreve, né? Como uma emoção que também passa por uma expansão mental, digamos assim, né? De percepção. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Isso acontece num banho, isso acontece andando num parque, isso acontece conversando com um amigo amado, isso acontece numa situação de morte, isso acontece diante de uma peça de teatro, isso acontece em aulas boas com bons professores, isso acontece em aulas ruins com maus professores. Porque às vezes você tem epifanias ali. Eu aprendi muito com professores que nunca me deram nada, que eu rechaçava. Eu aprendi a me afirmar. Isso foram aprendizados mais caros do que professores amigáveis, às vezes, para mim. Então, a gente pode aprender em qualquer lugar. Então, essa história de uma troca, essa história invisível que acontece entre a gente, que não é tão invisível assim, porque a gente sente quase palpavelmente esses encontros, esses contatos, eles podem acontecer de qualquer maneira. Tem impressão que nas salas de aula e nos teatros, acho que são os lugares propícios, assim, né? Tipo, os laboratórios de evolução ou involução humana. O laboratório, a gente percebeu que a gente é um ser, que não é tipo... Mesmo uma galinha, eu ia citar uma galinha. A galinha, nasceu galinha, e é daquele jeito ali, ela não vai mudar muito. Eu nem acredito nisso, acho que as galinhas também vão se entendendo ali, vão indo para os seus lugares criativos. Mas até um tempo atrás eu achava que a galinha, beleza, galinha. Ser humano não, o ser humano vai vestir uma roupa diferente, vai ser diferente, vai colocar a argola no pescoço, vai tratar de um jeito, a coisa vai... Enfim, a gente vai se transformar muito mais plasticamente. A gente é o mais plástico dos seres vivos que a gente pode perceber. Então, numa dessas, o teatro, as artes e a educação, embora todos esses elementos possam ser usados para fins fascistas também, mas a priori são lugares de pensamento, elucubração,
experiências sobre esse ser, que não está completamente definido e nunca vai estar. Então você fica nesse caldeirão alquímico testando. Ah, e se eu fosse? E se eu mandasse assim? E se eu fizesse assim? O ser humano é bípede, será? Será que o ser humano voa? O ser humano voa. E tal. É o lugar onde você fica inventando possibilidades. Porque vai que, daqui a pouco a gente vai ter asa. Sim, daqui a pouco a gente pode ter asa, sabe? Então, e na sala de aula, os professores mais interessantes são aqueles que vão te dando elementos quase como anfitriões, né? Você desceu na Terra e você tem os professores que são anfitriões desse mundo, que te apresentam esse mundo, né? E olha, aqui estão todos os elementos, aí olha isso aqui, olha a Joaninha, meu Deus, olha isso, olha aquilo. Tem esse lugar aqui que é o teatro, onde você pode experimentar indefinidamente, fazer qualquer coisa ali, que é um lugar garantido ali, um refúgio. Porque na sociedade existe mais ou menos uma conduta para todo mundo poder viver em alguma paz. Então as regras que valem aqui na sociedade estão liberadas aqui nesse campo teatral. E na sala de aula a gente também pode conversar sobre coisas às vezes indizíveis na própria casa. Às vezes você não pode falar coisas na sua casa, mas o Nelson Rodrigues pode falar no teatro. E aquilo está protegido. Você fala, protegido no sentido, eu posso pensar sobre isso de uma maneira protegida, porque o teatro é protegido por um Deus trans, né? Um Deus de todas as possibilidades. Então, e aí no cerne disso tudo, o que eu penso? Que existe, nesse momento ainda mais da sociedade, da vida, do nosso tempo, essas decisões a serem tomadas sobre que ser humano que a gente quer ser, sabe? Se a gente quer ser um ser humano plástico, móvel, sem ponto de chegada, sem certeza do que é, não sem certeza do que é bom a cada momento, não uma relativização completa, mas sem tantas certezas definitivas a respeito principalmente do outro. Então, os seres humanos pensantes, racionais, abertos, porosos, com uma escuta ativa, uma escuta aberta, sem preconceitos a priori e tal, ou um ser humano definido, um ser humano fechado, um ser humano que é isso, isso e isso, e a gente vai trabalhar para limpar tudo que não seja isso e tal. Parece que é um pouco isso que está sendo colocado como duas opções meio simplistamente colocadas, mas quase como uma questão de dureza. É isso que eu vejo um pouco, sabe? A gente pode ou ser muito porosos e passar a coincidir mais com a nossa aura, com o nosso corpo etérico, com os nossos corpos mais sutis, ou a gente vai endurecer cada vez mais, colocar toda a nossa psique nas redes sociais, o nosso corpo endurece e a vida plástica está nas mãos de empresários maléficos, horríveis, que controlam essas psiques externas ao corpo físico, sabe? Então, parece uma opção, quase duas opções ou algumas opções meio... E o teatro pode servir a uma ou a outra, mas geralmente serve a primeira, que tá tudo sempre por ser inventado. Não existe um resultado. Essa diferenciação entre o que interessa é o resultado ou o processo. Não existe resultado. Alguém me diz aí, entendeu? Mesmo um filme que está estagnado ali, parado na tela, você vai ver num tempo, em outro tempo, em outro tempo, são coisas completamente diferentes, não existe isso. Nesse texto do Hegel, falava isso, que a gente fala aqui agora só como um exercício da linguagem, como uma supra-assunção do pensamento, porque não existe aqui agora, a gente está viajando uma velocidade inacreditável pelo universo. Quando você fala, eu vou voltar para minha casa, vou voltar para algum lugar, você não vai voltar para aquele lugar nunca mais. Isso tudo é uma coisa diferente do que a gente percebe.
E o teatro e a sala de aula, para mim, são esses territórios de desnaturalização das coisas. Ah, isso aqui é um Tupperware. Ah, é um Tupperware. Porra, olha isso. Uma coisa inacreditável, assim. Um Tupperware, sabe? Uma mão, uma mão. Todo mundo tem uma mão. É uma coisa inacreditável. Uma mão, tem 5 pontas. É muito louco tudo isso, né? Então, são lugares onde você pode fazer uma peça, você pode estudar 5 anos, uma mão, né? E aí o cara da Bolsa de Valores acha que o que a gente faz é totalmente inútil, ele não percebe que o que ele faz é completamente virtual e inútil, né? E o que a gente está fazendo é uma coisa muito sólida, muito concreta, que é se libertar de ilusões que nos apertam e ir percebendo as coisas com mais liberdade e tudo mais. Mas me alonguei, desculpa, Kate. Não, pode falar. Uma observação? Alguém quer conversar, falar alguma coisa, perguntar, refletir junto? Eu acho bonita essa coisa de pensar o espaço da sala de aula como espaço de formação, mas muito do processo como performance também, né? Já performando uma curiosidade, performando uma coragem, performando essas coisas que são mais sutis que a gente não fala, né? E que a gente pouco fala. Eu cada vez mais, ultimamente, eu tenho pensado sobre isso, assim, de como é também esse espaço da sala, esse espaço de compartilhamento, conhecimento, mas do encantamento também, né, da descoberta, da invenção, e que a gente não precisa só estar diante do outro para encontrar isso, né? Quer dizer, no coletivo a gente está, é maravilhoso quando a gente está em sala de aula, está compartilhando isso, e quando vem o público é muito legal, mas como que também a gente já, de alguma maneira, já começa a pensar sobre isso, porque a gente muda uma postura quando a gente está nesse espaço, já considerando que esse espaço é um espaço de potência, o espaço da formação é um espaço de potência, o espaço de cena é também um espaço de muita troca energética, de muita troca. Então, eu não sei, cada vez mais eu fico tentando buscar esse lugar na sala de aula, do encantamento, mas do encantamento de si também, porque a gente tem perdido muita potência, né? O mundo está muito doido e a gente tem perdido muito esse elan com a gente mesmo, né? Então, como um espaço de formação, a gente vai também, de novo, cultivar esse lugar da invenção em nós, né? E compartilhando com o coletivo, porque o coletivo também é uma geração de potência, né? Quando você sente esse coletivo, que ele pode te dar o suporte e te fazer inventar, né? Te fazer ter confiança na invenção, porque é isso, né? Também esse espaço de formação, eu acho que para mim é muito, atualmente é muito trabalhar esse lugar de confiança na invenção, de confiança na coragem, na curiosidade, né? Que eu acho que quando a gente está em cena, isso fica muito em alta potência, né? Assim, muito vibrante. E como é também a gente trazer esse lugar da descoberta para essa vibração também, né? Então, para mim, sim, cada vez mais o processo formativo ele tem a ver com o processo performático também, onde você se coloca, né? Se coloca no jogo, né? Se coloca aberto, se coloca curioso para a vida, né? Não é só para aquele momento, mas é para a vida, né? Então eu acho que sim, eu acho que as coisas se misturam, né? E quanto mais eu acho que se a gente abre esse lugar para essa consciência e essa... Isso é uma alquimia importante, né? Porque assim, a gravidade às vezes leva para baixo mesmo. E assim, a sala de ensaio e essa ligação coletiva, assim, né? Vários corpos, várias pessoas dão de novo a ânima, o ânimo. E aí isso é uma alquimia fundamental. Porque sozinha, né? Assim, é por isso que essa segunda afinação chama o falso solo. Porque
sozinha você não vai longe mesmo, né? Embora a gente já no próprio corpo, o próprio corpo seja um coletivo, né? Um coletivo, uma turmona que vai se animando também, né? Quando você não tem ninguém, você se auto-anima. Mas quando você está em turma e acontece essa alquimia de algum desencantamento por causa do cansaço da vida, do mundo, e você se puxa pelo cabelo numa responsabilidade com todo mundo e tudo mais, e você dá aquele seu melhor, e você termina o ensaio rainha, assim, autônoma na sua caminhada, isso é, acho que um dos trunfos do teatro, assim, uma das realizações do teatro mesmo, eu acho. Que é esse caldeirão energético, assim, o seu grupo, a sua galera, a sua família energética mesmo, a sua família estética, onde você gosta de elaborar as coisinhas que você vai colocar no mundo. E que não é simples, né? Porque elaborar uma peça em grupo é uma coisa muito difícil. E o entendimento de trabalho coletivo é uma coisa muito difícil, né? A gente geralmente acha que todo mundo tem que falar, tem que ter igualdade. Essas palavras igualdade, fraternidade e liberdade são totalmente emaranhadas e tem que ser fraternas, tem que ser igual a você. E eu tenho que ser livre. Então a gente também sabe lidar mal com esses conceitos todos, né? Mas eu concordo com você que essa criação da energia criativa, a criação da energia criativa em grupo, na sala de ensaio, para poder retomar o encantamento perdido por tanto massacre, por tanta coisa que a gente está vendo, acho que essa talvez seja a função do momento, a gente atravessar de todo mundo junto. Atravessar todo mundo junto. Ah, muita coisa para falar. Quero te ouvir, desculpa. Não, quando a Gisele falou sobre encantamento e depois você falou sobre energia, lembrei de, há muito tempo atrás, eu na escola de ensino básico, na sala de aula, fiz uma oficina de teatro, chamei os alunos e em uma dessas oficinas teve um momento muito especial, né, de muita conexão, de grupo. Um momento que foi muito emocionante, onde a gente atingiu lugares ali que normalmente não se atinge no cotidiano, que daqui a pouco eu vou falar sobre esse cotidiano. E uma aluna havia faltado. E assim, a gente falou muito sobre energia, e os meninos falam, nossa, parecia que eu estava fora do meu corpo, parecia que eu estava isso, parecia que eu estava aquilo. Quando foi o outro dia, a aluna que faltou, veio me procurar, bater na porta da minha sala, professora, não vou mais participar desse negócio de teatro, não. Aí eu, mas o que houve? Ela falou, me falaram que ontem teve umas coisas esquisitas, e me falaram que a senhora está mexendo aí com esses negócios assim de energia. Me falaram que a senhora está mexendo com esses negócios de energia. É isso que eu estou fazendo. É pouca não, é muita energia. E olha que loucura, essa energia eu não injetei, mas ela veio de todos, e de mim, e dela, e dele, e de todo mundo ao mesmo tempo, porque a gente gera essa energia com a gente, com todo o nosso campo, né? E pensar em quanto o teatro ativa esse lugar de encantamento, de viver essa energia, de que eu falo que é um momento canônico. Quando às vezes o aluno entra fazendo teatro, eu entro para fazer, aí você está assim, você faz, de repente você sabe que você viveu, você sabe que você sentiu, é inegável para você, é inegável para o outro. Aí você olha para o outro e fala, nossa, você também, não foi uma viagem minha, então é a gente, estava mesmo aqui, é isso aqui, então, nossa, e é um momento canônico que você fala, não existia, e existia, eu não podia aqui, movimentar a matéria, mas estava ali, todo mundo viu, e todo mundo sentiu o cheiro, e esse lugar desse encantamento que sai também da sala de aula, que sai da sala de ensaio, e ele ocupa o mundo inteiro. Você olha para o cotidiano, para esse cotidiano, pode estar em qualquer lugar, pode estar no café, pode estar na Tupperware, só que você olha com esse lugar de como isso é especial, como esses momentos cotidianos, como que eu vejo, como aquela expressão daquela pessoa, como daquele outro chegou perto de mim, ou eu sozinho com aquele belíssimo pôr do sol. Então ou não, né? Teve recentemente uma aluna, a gente tinha um tema, na nossa escola tem um tema gerador, que toda a escola, o futsal, o basquete, o teatro, todo mundo trabalha nesse tema durante o semestre, e era culturas periféricas. E ela queria muito falar sobre uma coisa que ninguém ia falar, ela queria ser original.
E ela disse que chegou no dia da apresentação e não vinha a tal da ideia, e não era original, e não era original, e tem que ser original, e tem que ser original. E ela, não, vamos falar sobre isso. Ah, todo mundo vai falar sobre isso. Não, vou falar sobre a periferia, sobre o ônibus. Todo mundo vai falar sobre o ônibus. E ela disse que dentro do ônibus, pensando sobre o que ninguém ia falar, de repente ela viu um senhor em situação de rua. E ela só via ele se movendo muito pouco, com uma garrafa ao lado. E ela falou, mas sobre o que ninguém fala nunca, sobre o que é invisível. O que é invisível? O que é isso que ninguém fala? É, Senhor, vem aqui. E eu então vou fazer uma cena sobre ele. E ela fez um personagem chamado Cracudo Desdentado, que era a coisa mais incrível que eu já vi. Tudo é a coisa mais incrível que a gente vê na vida, naquele momento, né? Nossa, meu Deus, é muito incrível. Mas foi a partir desse olhar que se expande, né? E essa experiência, ela é uma experiência que o teatro, óbvio, né, que o treino é importante, estar lá e treinar, e jogar, e brincar, e estar se colocando a essa disposição de viver o que a gente ali não vive cotidianamente, mas que no cotidiano faz, de repente, parece que colocou um óculos cor-de-rosa, e as coisas meio que mudaram de cor, ou então o que parecia muito colorido, de repente você vê que é um pouco mais, né, que é um pouco diferente. Isso do teatro é uma aula, é um ensaio, é um jogo, é um momento que você está lá na frente e você consegue acessar isso e, nossa, isso é criativo, isso é formação, e isso é espetacular e tudo ao mesmo tempo, né? Agora você falando, tô pensando, tem muitas coisas que a gente chama de teatro, né? Eu mesma já participei de tantas coisas diferentes sob o mesmo nome, né? Eu penso muito na carta do tarô, o mago, sabe? Que ele tanto pode ser o alquimista mesmo, ele tanto pode ser realmente um transmutador de matéria, quanto pode ser um enganador de feira, um mágico de feira. E o mágico de feira não é inferior, porque as coisas se misturam e é um arcano importante pra gente, eu acho, sabe? Não sei por que o que você me falou me lembrou assim eu acho que você falou de ouro puro, né? Desse momento de uma experiência verdadeira mesmo. Mas existe também o teatro que você vai assistir e que é como se fosse assim uma bola de isopor pintada de uma tinta metálica, que você de longe, você não tem condição de identificar se aquilo é metal ou não. Você vê e aquilo é para você uma bola de metal, que você precisaria poder tocar, bater, você teria que abrir, morder, você teria que entrar ouvir o som, você teria que entrar em contato através de outros sentidos com aquilo para poder identificar se aquilo é verdadeiro ou não. Pela visão, aquilo satisfaz, aquilo é uma bola de metal. Depende do seu intuito. Se você quer ser convencida, você pode deixar passar. Se você precisa de uma bola de metal mesmo para fazer alguma coisa com aquele metal, aquilo vai te ferrar, porque não é de metal. Então eu já participei, já vi muitas peças que satisfazem na tinta, né? Que são bem feitas e que satisfazem o olhar, sabe? E é uma coisa no mundo, é uma coisa que existe, é uma beleza que existe. Um isopor pintado e serve alguma coisa. E outra coisa é alguma coisa que é construída mesmo daquele metal puro, né? E que aí tem a ver com experiências de outra ordem, que não só uma organização de linhas no espaço e tudo mais, na visão de um diretor, um encenador, por exemplo, mas diz respeito à vida pulsante de cada pessoa em cena, e não só de cada pessoa em cena, mas de toda a atmosfera ali, de todos os seres presentes naquela atmosfera, né? Que não são só humanos, afinal de contas, né? A gente está pensando em todos os micro-organismos, todas as coisas que nos cercam e que a gente dá muito pouco valor. Por isso que eu acho que a pedagogia, a sala de aula e todas as artes, de uma maneira geral, tem uma função hoje em dia tão deslumbrante, que é devolver a gente para uma simplicidade da percepção de que a gente está cercado de vida, de que a gente não está sozinho, de que a solidão é uma ilusão. Essa enfiação no mundo virtual, que eu não tenho nenhum preconceito, acho que está tudo certo, mas nos tirou de uma percepção muito fina, telepática, sensorial. A gente perdeu muita sensibilidade. O que eu quero dizer é que
o nosso público também, e isso é uma desgracinha para nós, nem sempre sabe identificar o tecido de que é feito alguma coisa. Às vezes você vai lá e faz uma forçona e bota uma luzona, e aquilo é tido como bom teatro também hoje em dia. Nem sempre a sensibilidade do público também está treinada, porque a sensibilidade é uma musculatura, um treino também, né, que pode ser embotada, e nem sempre o nosso público também, ele está sendo destreinado, então nem sempre a gente tem um público apto, treinado a sentir o perfume mais raro que você colocou ali. Então a gente tem também essa relação entre sucesso e, né, entre fruição e obra também, às vezes distorcida. Às vezes você tem um ouro na mão, e às vezes você tem uma bola de isopor pintada de ouro, e as duas coisas têm o mesmo peso hoje em dia. Tem o mesmo peso, e talvez essa aqui de isopor pese menos, possa ser transportada mais facilmente, então vamos já comprar essa daqui mesmo, porque essa daqui está pesando um pouco demais. Então acho que tem também, no mundo tem tudo. Tem as bolas de isopor pintada de ouro, tem o ouro puro. Às vezes para você é melhor uma bola de isopor pintada de ouro mesmo, porque você tem que carregar pouco peso, mas para você poder entender se aquilo é um metal puro, você não pode só ver. Você tem que chegar mais perto. Você tem que se relacionar com aquele material com outros sentidos também. Bater nele, morder. Quando você morde, você vê, né? Se é de plástico ou metal. Só que olhando assim, eu não sei dizer se isso é metal pintado ou é plástico. E a nossa sociedade é toda visual. Então a gente é... E agora ainda é uma visão totalmente limitada, tal. Então, a pedagogia também envolve esse tipo de... As artes e a sala de aula também tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de coisa, com esse arquétipo do mago. O truque e a verdade. O que é isso? Sabe? Se você tem 2 dias para criar um espetáculo, você vai fazer um truque. Mas pode ser que seja um bom truque. Você tem aquele tempo, você foi astuta e você conseguiu organizar umas coisas que você tinha ali, você escolhe. Isso vale mais ou menos que um processo de 5 anos investigando uma coisa tal. A priori eu diria, vale muito mais o processo de 5 anos, porque é isso que a gente quer em batalha. Mas a possibilidade de pegar uma vida inteira e afunilar em 2 dias e produzir uma performance que também vai seguir o seu caminho, é um truque? Não tem nada de novo ali. Eu não fiz quase nada. Eu só organizei, de alguma maneira, velhas coisas. Mas catei, consegui. Fiz o que eu queria, consegui. Isso também faz parte da nossa arte. Tanto o sagrado da alquimia mesmo, do espaço, de você conseguir mudar o tempo e o espaço de uma sala, né? Poder parar tudo, poder acalmar tudo. Quanto o truque. Tudo está no nosso âmbito, né? Precisa ter muita consciência para não se confundir com as coisas mesmo, né? Eu penso que, muitas vezes também, dentro desse público e desses, né, de quem começa a fazer teatro, que a gente passa por um embrutecimento muito, né? Isso tudo que a gente fala, que a gente vive todo o tempo. Massacres é só um quadradinho. O massacre é um quadradinho rolando, assim como a propaganda do tênis, assim como a vida do meu amigo. Dentro desse mundo embrutecido, tem ali no teatro a pessoa que está lá, que passa por esse processo de embrutecimento, e a pessoa que está lá embaixo. E às vezes o ouro puro é pesado mesmo. E é muito doido, porque quando a gente sai do âmbito assim, da arte, onde a gente pensa nessa sensibilidade como algo importante, a gente cai num lugar de sensibilidade como algo perigoso. Né? Não, eu senti isso, foi isso que não gostei disso, não. Né? A gente tem isso, a gente tem público que na hora que é pego ali por algum momento, por alguma concatenação, uma epifania, ele se embrutece, porque ele fala, eu não quero passar por isso. Né? E o teatro vem assim mesmo.
invadindo. Você não, às vezes os alunos vão ver, a gente leva, né, peças para eles verem, coisas. Aí os alunos que não veem muito teatro, que não debatem ainda muito, falam, mas não entendi nada. Mas não entendi. Então, mas eu vou fazer tal coisa, eu quero fazer, mas ninguém vai entender. Eu falei, você vai para o teatro para entender? Você vai para o cinema para entender? Você sai do cinema e fala, viu o filme? Eu entendi tudo. Que legal. Não, você vai passar, cara, naquela hora que... E uma hora que eu... Nossa, você não consegue nem falar, né? E teve aquele boom, e aí aconteceu, e eu... Então, é como que o teatro traz esse lugar do... É bom. Você viver experiências que são profundas é bom. Não, né? Você não é um... a gente fala muito sobre isso, que virou quase um xingamento, virou uma piada, virou uma chacota. Esse é o emocionado. Aquele ali é um emocionado. Emocionado virou chacota. Né? Ser emocionado virou uma coisa ruim, sinônimo de coisa ruim. E é uma resistência. Né? É uma resistência de não... Temos vários sentidos. Né? Se você coloca um óculos para usar com muita potência a sua visão, né? Você melhora esse e aquele seu sentido através dessa e dessa técnica, e todos esses outros sentidos, como você melhora? Ou você só obstrui, né? Essa potência, né, que a Gisele estava falando, essa superpotência, a gente, para acessar, a gente tem que quebrar muito, né? É muita desconstrução para a gente chegar nesse... Tá tudo bem ser de verdade, tá tudo bem ser real, tá tudo bem se emocionar, tá tudo bem, né? Nem toda ansiedade que você vive é uma crise de ansiedade. É louco, eu explico isso em sala de aula constantemente. Nem toda ansiedade que você sente é uma crise de ansiedade. Nem toda vontade de chorar é uma crise de pânico, né? E precisa saber identificar quando é uma crise de ansiedade, precisa saber identificar quando é uma crise de pânico, mas é tão louco essa falta de contato com essa própria sensibilidade que vira um perigo. E o Tiago, quem é Tiago? Quem é esse Tiago que apareceu aqui? O teatro é perigoso, né? Para a plateia, para quem está lá em cima, pode acontecer alguma coisa, pode o refletor cair, explodir, você pode estar em cena com o seu grande monólogo, cada vez mais pobre, né? Teatro. Então, assim, você não sabe se o cara vai apontar para você, né? Você não sabe se você vai esquecer sua fala. É real, é aquele momento, e não tem como adiar. E isso torna o teatro, ao mesmo tempo que quase um perigo, né? Os meninos... Em escola, cada vez você falou sobre isso, desse teatro que é a bola de isopor pintada, e eu penso muito, eu não sei nem se é certo ou se é errado essa frase que eu uso, mas eu vou falar porque eu uso mesmo, vou assumir aqui, que eu falo, não tem teatrinho de escola, que as pessoas falam, você faz teatrinho de escola? Olha, tem tanto teatrinho de escola, como tem teatrinho de faculdade, como tem teatrinho profissional, como tem teatrinho da Broadway, como tem teatrinho de todo canto. Eu acho que isso aí é uma coisa fundamental. Na pandemia, eu tive esse pensamento que eu estava em casa, estava com meus pais, e eu continuava sendo atriz. Eu não tinha assim, o teatro não parou. Eu continuava sendo uma atriz dentro da minha casa. De todas as maneiras possíveis. Eu continuava me alongando, aquecendo, falando. Meus pais continuavam me olhando estranhamente. Todas as partes do processo estavam lá. O que uma pessoa de 50 anos está rolando no chão? O que está acontecendo? E tal. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente separa demais as coisas, né? A gente corre o risco de perder a noção do que elas são. E é claro que existe o teatro convencional, é claro que existe o teatro que eu apresentei até à noite, que é da sala de espetáculo. Existe um certo estado, que é esse lugar de onde se vê, né, o teatro, sabe? Tipo, eu vejo a partir de mim mesmo, então eu sou um teatrinho ambulante, sabe? Eu penso um pouco isso, assim, a minha visão do mundo. Então, a nossa relação com as coisas, a gente não separa muito, né? Você fala assim, beleza, a sala de ensaio é uma coisa importante. A sala de ensaio é uma coisa assim... Eu falo do banho, porque o banho não é um lugar interessante, assim. Você tá no banho, você não passa aquele texto, você vai percebendo aquelas intenções ali. Às vezes não é na sala de ensaio que tem uma pressão de alguém olhando. Às vezes faz uma solidão do seu banheiro. Às vezes você tá andando na rua e aí você vai entendendo as coisas ali na rua. É no contato com a vida. Nem sempre é na sala de ensaio. Pra mim, na sala de ensaio eu até aviso, eu falo,
eu vou fazer tudo, mas provavelmente não vai aparecer aqui o que tem que aparecer. Porque, não sei, tem até pra mim uma timidez mesmo, assim, sabe? De me expor. Então, é claro, a sala de ensaio é fundamental porque você rasga justamente essa relação com o olhar de fora, que é do diretor, que é do professor, tal. Mas aí eu vou me recolher, eu me recolho um pouco. Na minha casa, na rua, no trânsito. E é lá que eu vou elaborar as coisas. E daí no dia seguinte eu já tô com as coisas um pouco mais elaboradas, aí a sala de ensaio flui um pouco mais, porque eu já me preparei um pouco, e eu comigo, algumas coisinhas, eu já tricotei um pouco comigo, eu já estudei um pouco comigo, nesses lugares que não tem nada a ver. Também eu não paro na minha casa pra... Às vezes paro, mas nem sempre, às vezes é literalmente lavando a louça que eu tô... Aquela intenção brotou e tal. Então é um estado o tempo todo, é um estado de trabalho o tempo todo, como um estado de aprendizagem, porque eu lembro de sair da escola e a aula não acabava ali. Eu tinha o meu caderninho de dúvidas, e aquelas dúvidas iam pro meu pai, quando meu pai chegava à noite, tipo, o que é uma equação de segundo grau, pelo amor de Deus, pai? É a descrição de uma parábola. O que é uma parábola? Aí ele mostrava, essa parábola é uma secção de um cone, ele mostrava o cone na parede, a luz da vela. Então, são estados... E aí talvez a gente possa conversar sobre o que é aprender e o que é aprender hoje, porque antes a gente aprendia dos mais velhos e hoje a gente não aprende mais dos mais velhos, os mais novos aprendem do celular e estão ignorando os avós e os pais. Os meus sobrinhos, por exemplo, eles assim, deixam minha mãe e meu pai, minha mãe faleceu, mas deixam meu pai e deixavam minha mãe bem de lado, porque eles tinham pressa ali, tipo, de vó, não sabe, não sabe. E não tem uma coisa, vó, o que é um tamanduá? Não, tecla aí, tamanduá. Entendeu? Então tem uma relação também com o saber de quem está ensinando, que acho que deve ser diferente. Eu não sou professora regular. Mas minha irmã, que é, por exemplo, ela fala que às vezes é casca. Porque a pessoa não está querendo saber de você, ela está querendo saber de uma coisa muito mais sábia do que você, que é informações do mundo inteiro colocadas ali. Então ela não vai ouvir de uma professora, entendeu? Que ela nem sabe muito bem quem é. Às vezes sim. E quando acontece é mais mágico ainda. As relações tete a tete, quando acontecem. Mas minha irmã descreve uma mudança, né? Também nesse aprender, nesse ouvir e falar, olha, ela deve ter vivido isso aí para estar falando. E aí pegar essa narrativa e aprender com ela. Falar, eu também sou um ser humano, ela é um ser humano. Então ela viveu isso, essa experiência me move. Eu também sou um ser humano. Né? Isso está mediado por... e acho que também tem esse negócio das pessoas em relação ao teatro, né? Eu acho que a vida ficcional está muito exacerbada. Hoje em dia todo mundo precisa ser uma personagem de game. Você precisa ter seus atributos. Você não pode ser só uma pessoa que existe e respira. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ser um puta artista, você precisa cantar, você precisa fazer um crochê, você precisa escalar, você precisa fazer uma yoga, você precisa cozinhar. Os meninos precisam ou cozinhar ou fazer ou ser marceneiro, então você precisa ter atributos. O que você faz? Você é uma atriz que é tal, e você faz luta marcial, papá. Então, ok, você tem direito a existir porque você é uma pessoa interessante. Você sabe fazer coisa. Você não pode ser uma pessoa ali. Você não pode ser comum. Uma pessoa comum. É por isso que o comunismo não está vingando mais. Porque ser comum, ser uma pessoa só comum, você não existe. Você precisa ter uma qualidade de tocar instrumentos. Você não toca um instrumento, você falar umas línguas. Você não pode só existir. Você é uma canseira muito grande. Então, você é uma personagem. Então, o que resta para o teatro? A autorrepresentação. Sei lá, isso é uma conversa longa, né? Mas esse já passamos dessa fase também. A gente está voltando aos personagens do teatro, né? A gente está voltando a querer contar história, né? Contar histórias. Esse lugar que não foge ao teatro, que é o olhar do olho no olho, né? De você só existir. Tem um exercício que eu faço que é só isso. Pare. E eu pergunto a eles, como é só existir mesmo? Só estar em presença e conexão.
sem precisar ser engraçado, legal, bonito, feio, chato, saber isso, saber aquilo, fazer isso, fazer aquilo, nada. Só ser um bicho. Só para mesmo, aí, ó, para e olha para essa pessoa que está na sua Sem frente. precisar ter o olhar profundo, né? Sem querer desvendar. Não é o outro, assim só uma pra respiração de... Não é nada. Olha para essa pessoa, se conecta e só seja. E não é seja você. Seja você. O que é ser a gente também, né? Eu também quero ser maleável, eu também quero ser eu e daqui a pouco ser outra coisa e por aí vai. Mas, e que é esse lugar que talvez eu seja uma pessoa que estou aqui sonhando, né? Poliana Moça, País das Maravilhas, mas não vai ser substituído por nada, que é o lugar da conexão. Real aqui, ó, o ser humano do olho no olho, de sentir o cheiro, de sentir esse tecido, porque muito se fala, mas vai substituir os professores, a tecnologia vai substituir os professores, a tecnologia vai substituir os artistas, vai substituir os atores, nem existe mais ator, é tudo IA, e eu sigo aqui com minha malinha de ilusões. Isso não é uma ilusão, isso é a realidade, porque o mundo está mais feliz. O mundo não está mais feliz, né? O mundo não está mais feliz, pode não estar também terrivelmente mais triste, não sei se a gente pode pesar essas coisas, mas o mundo não está melhor, o mundo não está mais feliz, o mundo não está mais justo, não existe mais paz, não existe mais amor, não existe uma melhoria, entendeu? Com isso que está sendo criado, que nos prometeu mais tempo de fruição da vida, certo? Obviamente ninguém nunca acreditou nisso, mas ainda assim nós somos capturados porque não existe outra maneira, porque o controle disso tudo não está com a gente sabe disso. Então, eu acho que esse tete-a-tete nunca vai ser substituído, porque ele traz felicidade. Ele traz felicidade, ele traz paz. Você está com alguém, você está com alguém. Mesmo que a pessoa não assuma, a pessoa está sozinha. Tem alguém do lado. Lembra na pandemia que as enfermeiras estavam criando aquelas luvinhas com água quente para ajudar a curar? A pessoa estava nas últimas, mas o calor da mãozinha trazia a gente de volta, entendeu? Bota ali um IA colado, sabe? É um calor. Tudo bem, pode ser substituído por uma mãozinha quentinha que não era humana, mas a lembrança é da mão humana, a lembrança é do calor humano. Ou de um humano ou de um animal também. Eu não sou antropocêntrica, não sou. Acho que todas as espécies, todas as forças estão aí. Não considero que o ser humano é melhor que a lagartixa em nenhum aspecto. Não considero nem mais inteligente. Mas o teatro se refere mais aos humanos, né? Até certo ponto, né? A Liz quer falar, né, Liz? Sim. Estava pensando sobre a fala que você falou, que tem muito hoje em dia meio que essa hierarquização dos saberes. Você falou, por que ele vai querer aprender com uma professora, que é uma pessoa, se ele tem uma grande sabedoria ali que sabe de tudo? Mas eu acho que não sabe. Eu acho que, tipo assim, você pode pesquisar tamanduá no Google, vai ter lá o nome científico, vai ter o que ele come, vai ter o bioma, mas a sua avó vai te contar algo sobre o tamanduá que você não vai achar no Google. Então eu vejo a minha geração e as mais novas também, tem irmãos mais novos, muito perdida nesse sentido do que a gente acha que é conhecimento e de como a gente busca, e o teatro me salva todo dia nesse lugar da profundidade, porque o que eu sinto hoje é que a gente tem a impressão que sabe de tudo. Que a gente sabe de todas as coisas, porque a gente sabe a capa do livro, a gente sabe a pílula de conhecimento, a gente sabe o resumo do chat GPT, sabe? Mas a gente não sabe de nada, e é um monte de gente que não sabe de nada, achando que sabe de tudo, e a própria achar que sabe de tudo já é uma falta de sabedoria, né? Eu acho que a sabedoria é uma coisa que não necessariamente ela se aprende a partir de informações, de conhecimento. Acho que a sabedoria é algo que, nossa, tem tantas camadas assim, e eu acho que nunca vai substituir professores, vai substituir artistas. Eu acho que a nossa profissão, eu não tenho essa preocupação de que a inteligência artificial vai conseguir fazer teatro. Eu acho que é uma coisa realmente muito da vida material, dos humanos, dos objetos, dos micro-organismos, da luz, de tudo isso que é presença, é tipo uma coisa viva que se relacionando, né, acontece ali. E
é isso, eu vou parar agora que eu esqueci o que eu ia Fico feliz com a sua fala, muito animada, muito feliz. Mas é isso. E, assim, uma última coisa, tipo, isso de não fazer nada. Eu acho que isso é uma sabedoria muito grande, né? Tipo assim, não, você não tem que estar o tempo todo aprendendo uma língua, lendo um livro, sabe? Aprendendo a tocar um instrumento, o tempo todo ocupando o seu tempo, porque o não fazer, o você estar no ócio, sem estar ali bombardeado de informações, é uma sabedoria ancestral, o próprio amor. Tipo assim, o que é o amor hoje em dia se a gente não tem um tempo da meditação de só estar ali com o outro? Fazendo nada, tipo assim, fazendo um chamego, sei lá, uma meditação mesmo que as relações trazem pra gente, uma meditação que é quando a gente está em cena, ou quando a gente está ensaiando, ou quando a gente está no nosso chuveiro, tipo, várias formas, assim, eu uso essa palavra meditação para falar desse estado que a gente adentra mais um pouco, sem estar, tipo, querendo tudo, sabe? Não, a gente não tá querendo nada, a gente tá querendo que tudo Eu acho que talvez você tenha resumido, talvez um cerne de tudo, que seja o tempo. Exato. O tempo dominado, o tempo. e talvez o teatro e as salas de aula, a grande onda que a gente tem aqui de novo tomar nas mãos, seja essa capacidade do nada, do tempo não controlado, do tempo expandido, de não ter daqui a 15 minutos que sair correndo para o próximo compromisso, para que a criação volte a acontecer de uma outra maneira, porque isso está acontecendo, né, com a gente, os processos cada vez mais corridos e tal, e a nossa vida também. A gente acha que o tempo só vale se ele for produtivo, mesmo que seja a produção de alguma coisa muito interessante e útil, como aprender a tocar um instrumento ou aprender uma língua. É incrível. Né? Então você é capaz de estar na yoga, que é um lugar que deveria ser um lugar de meditação, mas você está ali fazendo uma coisa que você tinha que fazer. Você tem que acordar um negócio ótimo. Não, Né? Então é que a gente não se vê como uma espécie, um bicho ali, né? A gente se vê como alguma coisa muito, sei lá o quê, né? Muito louca. A gente se vê como um ser. A gente não se reconhece como um ser numa estrelinha ali rodando, né? Como tem um periquito e tem a gente. Não, né? Tem a gente que é uma divindade complexa, né? Então, tudo isso dificulta demais a pedagogia. Tá? Lilian tem uma pergunta. Não, não pergunta não, eu queria fazer uma observação. Uma vez eu escutei do meu terapeuta, que ele é da fenomenologia existencial, que é o Michel, não sei se você conhece, lá de São Paulo. E aí ele falava assim, o elefante, ele é muito bom em ser elefante, né? Ele é perfeito em ser elefante. O periquito, ele é perfeito em ser periquito, ele sabe o que é ser um periquito, ele sabe o que é ser uma girafa, sabe assim? E nós não. A gente não tem esse conhecimento de nós mesmos nesse sentido de ser só a gente mesmo, né? Só isso que eu queria fazer uma observação. Vai saber se o periquito também não acha que é uma jiboia também. Está lá refletindo sobre a vida. Exatamente, mas Alguém levantou a mão aqui, gente? Como é que você chama? Ana Cecília. Faz um tempo que eu saí daqui, eu não conheço mais ninguém. Mas, enfim, levando até em consideração o que você falou, que eu achei muito interessante, acho que foi uma frase, não lembro em que momento você falou na afinação, mas eu sou das que guarda a frase no teatro, sai depois nas notas para anotar, porque me moveram de alguma forma. E você fala que alguma coisa não lembro se era estrela, não sei porque eu tô com estrela na cabeça, não pretende ser mais do que ela é. Eu não lembro em que contexto você fala isso. E eu acho muito engraçado, até porque aqui, eu sei que é piegas, mas eu amo a oração do teatro, eu não tô nem aí. E eu achei engraçado, eu vivi 2 anos em São Paulo, agora eu percebi que eles não falam a última frase que a gente fala aqui em Brasília, que é sou o que sou e já desfruto disso. Eu não sei, pelo menos as pessoas que eu... Conheço a oração do teatro, gente, eu tô muito por fora. A gente faz pra você. Chocada, tá. Enfim, não, mas é porque em São Paulo eu conheci algumas pessoas que falavam, né? Segura sua mão na minha, para que a gente possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Ah, total, tá. E aí a gente fala que eu sou o que sou e já desfruto disso. Eu acho que tem muito disso que ela falou, sabe? Tipo, de se reconhecer e ter esse tempo mesmo, de desfrutar, como você disse, tipo, depois vai bater quando eu estiver no banho, no carro, e tipo, vai ser essa, tipo assim, mas eu acho que a gente, como
processo de formação e processo de criação, que é o tema, eu acho muito legal esse encantamento surgir do espaço de experimentação da sala de aula, sabe? E eu acho que, pelo menos eu que sou formada aqui, eu senti muito isso, assim, uma coisa que a gente falava era que brincadeira é coisa séria, né? E eu acho que, por exemplo, eu vi a sua peça agora e eu senti isso, eu senti muito uma vontade primitiva de brincar, sabe? Então era essa... Cara, eu fiquei, nossa, eu queria entrar nessa aula junto, porque eu senti, tipo, como se tivesse uma aula da UNB e tivesse me proposto não só vai, mas com direções, mas enfim, tipo, sabe, eu queria estar lá brincando com você, porque, porra, brincadeira de teatro não tem coisa melhor que isso, sabe? Então, eu não sei se a tecnologia nos atrapalha muito aqui, porque eu depois de formada, eu sei que eu sinto muita vontade de estar o tempo inteiro conectada para vender meu trabalho e essas coisas. Mas quando eu tava na UNB, era tipo assim, eu saía e tinha 100 mensagens e eu falava, nossa, nem ligo do que eu perdi, sabe? Da fofoca que mandaram, sabe? Tipo assim, eu tava lá vivendo e isso era muito bom. Eu acho que é sobre estar disponível, estar presente. Não sei, foi um monte de coisa que eu queria falar, né, gente? Isso aí. A gente tem mais 10 minutinhos, né? Você quer falar? Uma coisa bem rapidinho, é porque nessa questão da inteligência artificial, né, aí eu fiquei pensando nesse lugar do, a inteligência artificial vai substituir a gente. E eu acho que esse lugar da substituição é um lugar muito material, tipo, tem esse copo, mas eu quero aquele outro copo porque ele é melhor que esse copo aqui. E eu acho que o lugar da arte não é um lugar material, não é eu vou fazer porque porque fazer arte é melhor do que fazer aquilo outro, é mais útil do que fazer aquilo outro. Então assim, esse lugar do vai substituir, não vai substituir, e daí, se substituir, vou fazer porque eu gosto, entende? Não, isso com certeza. Não tem esse lugar do eu vou fazer porque fazendo isso eu vou chegar a uma transcendência e aí eu vou ficar melhor como ser humano. Eu não quero ficar melhor como ser humano, às vezes eu só quero fazer o que eu gosto, né? Às vezes eu só tô afim de fazer o que eu quero, porque eu gosto de fazer, porque eu sou um bicho que gosta de brincar, como ela falou, né? Então acho que esse lugar também do aproveitar, do curtir, nem tudo tem que ter uma utilidade, nem tudo tem que ter esse princípio neoliberal de eu faço porque isso vai gerar uma renda, tipo, eu desenho, né? E desde pequeno eu escuto muito, tipo assim, não, mas você tem que vender isso daí, você tem que monetizar, porque você desenha muito bem. E eu não me lembro a última vez na vida que eu vendi um desenho. Teve uma vez com a minha mãe. Sou eu, pessoal. Seu caso sou eu. Uma menina me pediu um desenho na escola, e isso no 7º ano, me pediu um desenho na escola. Aí eu falei pra ela, eu faço por R$5. Aí eu cheguei em casa, mãe, eu vendi um desenho por R$5. Aí ela, por que você desenha super bem? Por que você vendeu por R$5? Porque eu sou pagado por causa dessa foda, amor. Alguém tem que botar comida nessa lista. Vai ver a conta de luz? do açúcar. Eu vendi por R$5 porque era o que eu queria naquela hora. Tá tudo bem, entende? Como é teu nome? É Vitor. Vitor, eu acho que essa questão da substituição também não me preocupa. Na verdade, eu concordo plenamente com você, porque a gente faz o que a gente gosta. Então, se tiver um monte de IA fazendo também, a gente vai estar fazendo também junto com as IA, tá tudo bem, né? Para mim, a grande questão é uma mudança substancial no ser, sabe? Porque, bem ou mal, mesmo a forma e conteúdo andam ali, né? Bem juntinhos. Então, a forma da nossa vida, as formas, como a gente procura aquilo, o como a gente se expressa ali, a crônica da nossa vida no Instagram, essa prática, não sei que você se isole completamente, mas essa prática, ela atua sobre a gente. Você não passa imune sobre isso. E isso transforma a sua maneira de se relacionar com o mundo, de ver as coisas, e transforma o seu ser. Existem estudos que falam dessa psique que se desloca para fora, de uma psique que não se relaciona com o corpo físico. Hoje em dia a pessoa compra um vestido virtual. Não vai vestir o próprio corpo, vai vestir a foto. Então ela vive mais na foto do que no próprio corpo, no tecido, se sente bem ou não. Ela vai se relacionar de uma outra maneira com o próprio ser. E a arte produzida por essa pessoa é uma outra arte. Então é mais nesse sentido, o sentido de uma substituição.
Substituição, eu concordo com você, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, com robô, sem robô, eu no meio dos robôs, tanto faz, entendeu? Então acho que essa não é a questão que eu coloquei, pelo menos, né? Acho que é uma questão para outras áreas, para dublagem, para tal, e mesmo para o cinema e tudo, para o teatro não é, a não ser que a gente vai entrando no ambiente da holografia, né? Então eu tenho aqui, eu não sei se a Kênia é verdadeira ou não, epa, aí é difícil, né? Mas por enquanto ainda não temos essa tridimensionalidade, assim, né, para brincar com isso, né? Acho que daqui a pouco a gente vai ter mesmo assim a possibilidade de ter toque mesmo, tal, com uma holografia aqui, a gente não sabemos se a pessoa é real ou não. Isso aí é um mundo que a gente vai ainda ver acontecer. Mas por enquanto, a minha observação é o quanto a pessoa vive mais fora do corpo do que no corpo. Essa transferência do psiquismo dela. Como se o computador fosse de alguma maneira uma expansão do cérebro, mas não é. É uma expansão da psique. E são coisas diferentes. O computador não ajuda você a pensar. As redes sociais não ajudam você a pensar, a expandir a sua consciência. Expandem informações, redes, conexões e papapá. Não ajudam você a elaborar melhor tudo isso ou criar. Não são coisas criativas, são combinações, né? Então, isso aí, para mim, é um perigo. Sabe? Porque isso mexe. Isso mexe. Sim. Eu vim da escola que a gente publica, né? Eu descobri mais a minha paixão pelo teatro pelo ensino médio, no primeiro ano. A partir do ensino médio, a gente pegou do ensino médio. E no primeiro ano tinha uma oficina de teatro, que era da Cleide Mendes. Ela até se formou aqui no departamento. E eu acho que ela foi muito fundamental, importante para mim nessa questão. Eu queria perguntar para vocês, como você se sente sabendo que você inspira muitos alunos hoje em dia, nessa questão da arte. Eita fé, como eu me sinto? Muito bem, obrigada. Sinto muito realizada. Muito feliz da vida. Verdade, a maior parte do tempo, hoje, especificamente nesse processo que eu vivo hoje, uma responsabilidade absurda. Eu conversei com os meus queridos do meu grupo, que eram meus alunos, na semana passada, sobre não ter a responsabilidade de realizar os sonhos deles. Porque quando a gente está nesse lugar de professor, né, aí é o professor que dá o lugar de fala, que já existe, né, mas ele reconhece ali e organiza para que você fale, que a fala é tua, ninguém te dá. Né? Mas o professor que me levou esse sonho, o professor que me levou esse sonho, e esse lugar de ter que ser um motor dos sonhos, em muitos momentos, especialmente para o professor de teatro, ele é um lugar que também é exaustivo. Né? De assim, eu não sei, ontem eu falei uma coisa que eu nunca tinha falado antes, eu falei, eu não sou o Red Bull de vocês. Né? Eu estava sempre, vai, mais, agora vamos. E ao mesmo tempo, é um lugar de, nossa, é um lugar de um privilégio absurdo que eu, todo dia, por causa da sensação de responsabilidade, tento cada vez colocar esse privilégio em disposição do que eu acho que pode ser feito, o que deve ser feito, o que eu acho também como ser humano, como artista. O Carlos Laranjeira, professor aqui do departamento, aliás, ele foi professor aqui, né, Carlos Laranjeira, ele falava, você não é arte educador, é um artista educador. Então, esse lugar de inspirar, de inspiração, ele é uma rede. Esse lugar de, não é, eu inspiro ele, todo mundo se inspira e é eterno. Hoje eu tenho o grande privilégio de ter na equipe de produção, também passou por aqui, a Tassiana, tem a Tassi, que é uma das grandes produtoras, está na nossa equipe de produção, com os meus alunos que fizeram uma peça comigo em 2022, uma grande produtora que foi minha aluna em 2009. E ela hoje está possibilitando que eu tenha uma super produção para levar outros alunos. Então, assim, tirando essa parte que é realmente exaustiva mesmo, psicologicamente, emocionalmente, por isso que a gente tem que estar sempre buscando esse lugar do nada também, do esvaziar, esvazia. Todos os anos eu entro em sala de aula, não é mentira. Toda a primeira aula eu acho que eu esqueci tudo,
eu não sei mais fazer teatro, que eu não sei falar de teatro, que eu não sei nada do que eu estou fazendo. Que bom, e aí a gente... Bom, tá ótimo. E aí a gente, todos os anos, aí a gente lê, a gente olha várias coisas, a gente vê coisas, a gente se alimenta, a gente vai em exposição, a gente vê teatro, a gente vê... né, eu vejo os meus alunos em outras produções falam, nossa, que incrível, eu quero conhecer o trabalho deste professor da UNB que fez, né, essas tantas outras possibilidades. Então, assim, é um lugar de eternidade. É muito doido pensar que, mas eu acho que isso também se estende ao teatro, ao artista, e é muito presente na vida do professor, que é esse lugar de eternidade, de talvez, né, os filhos ou os conhecidos, ou por quantas gerações, né? Por quantas gerações coisas que eu escutei quando eu estava ali, sei lá, no 7º ano, dos anos finais, e que hoje reverberam na criação, né, dos meus filhos. E como que a gente vai levar esse lugar de se espalhar, de ser um monte de gente, porque na verdade não sou eu que inspiro, ou esse monte de gente que será afetada, é um lugar de ser um só. Ser um só mesmo, a gente é um só, né? Essas divisões aí que a gente fala, né? Corpo, mente, agora vamos trabalhar a corpo. Agora eu falo com meus alunos as 3 musculaturas que a gente trabalha aqui, que é essa, que trabalha bem, bastante, essa, que na verdade não tem nada de 3, é uma, e essa é uma, e tudo é uma. Então, assim, essa experiência de ser através das experiências que eu vivo, e o quanto eu aprendo, o quanto, nossa, eu me transformo. E que, gente, que incrível é viver essa vida, que espetacular é esse lugar de eu ser um teatrinho ambulante por aí. Nossa, caramba! E tem hora que a gente olha e fala, meu Deus, quem escreveu esse roteiro? Essa pessoa estava bem, quem escreveu? Mas essa experiência, eu acho que a sala de aula, ela entrega bem, de unidade, de eternidade, de se dissolver por aí. A gente precisa finalizar, porque a Alana tem compromisso, mas BH quer fazer uma pergunta, BH. Pode ser, Alana? Uma última observação. Uma observação, que você falou desse negócio da materialidade, né? E eu lembrei de uma fala da Letrux, quando ela foi no podcast, ela falou que quando ela vai no psicanalista, o psicanalista faz ela pagar em dinheiro, porque isso faz com que isso lembre da materialidade do negócio, do valor disso. E acho que quando a gente trabalha com arte, é muito subjetivo, né? Acho que no teatro não tanto, né? Você consegue ver mais, mas você não consegue deixar de palpar. Então acho que isso também vai ajuda a desvalorizar mesmo isso e desconectar a gente desse lugar também. Enfim, só lembrei desse lugar da materialização e da materialidade, que tudo cada vez está indo mais para o digital, né? Antigamente a gente tinha o negócio de ouvir um CD, né? Ouvir um disco, você pegava o vinil, você via ali, você tocava, você via as fotos do negócio. Hoje em dia é no streaming, né? Você bota aí no coisa que tá aqui e tá na palma da mão também. Ficou muito fácil, mas também ficou muito desvalorizado. Ficou muito banal, talvez. Sim. O valor da coisa. Tem uma frase que eu não usava 10 anos atrás e que hoje eu tenho que usar direto, que é dentro das experimentações, né, de expressividade, de corpo, sai do enquadramento. Porque nós, né, fomos, de uma certa forma, domesticados, eles não saem do enquadramento. Faz a coisa aqui, em pé e aqui. E eu em pau do médio e baixo. O baixo é aqui. Porque eu vou sair da tela. Mas isso é uma percepção de espaço, é isso que eu falei. O seu espaço não é enorme mais, ele é o que cabe na visão. Ser coreografado pelo isso. Agora, eu não sou nostálgica a ponto de... não queria terminar esse papo com a sensação de que a gente é contra qualquer tipo de virtualidade ou coisa parecida, porque um livro é uma virtualidade. Um livro também, quando eu estava no acampamento cigano, as ciganas ficavam, larga isso aí, conversa com a gente aqui, que está aqui. O livro é uma virtualidade. Então, a gente não pode ter preconceito, o problema é na mão de quem que está. O problema é que está na mão de um Elon Musk. O problema é que está na mão do empresário da puta que pariu a tua vida. Se fosse a Kênia, a dona do... a dona do Instagram, eu tava no Instagram, entendeu? O problema é que não é, saca? É só isso.
Maria. Todos que vieram hoje aqui para estar junto, né? Eu acho que o assunto foi um grande guarda-chuva e a gente foi para muitos lugares. Eu saio daqui redimensionando palavras e termos muito caros às artes da cena, como ensaio, encontro, experiência, experimento, sala de aula, né? Eu acho que a gente está no momento de redimensionar essas palavras, né? De encontrar outras, talvez, né? Para tentar entender essa multiplicidade de fenômenos que são a nossa vida como artistas, como criadores, né? Experienciadores de processos. Então, agradeço profundamente todos aqui. Georgette. Obrigada, Kênia, amada, Valeu gênia. demais, essa Alana. professora valeu, hein? Pelo amor de Deus. Obrigada. E hoje a gente tem mais uma conversa